Quem caminha com fé no silêncio encontra direção até no vazio. Tem momentos na vida em que tudo parece amplo demais, não é? Ou silencioso demais, como se estivéssemos caminhando sozinhos em uma paisagem desconhecida. E nesses instantes, o coração pode se encher de dúvidas e a mente começa a perguntar: será que eu estou no caminho certo? Quantos de nós têm essa dúvida? Uma dúvida que para muitos é eterna, o tempo todo está se questionando. Mas é justamente no silêncio que muitas respostas nascem. Quando o barulho do mundo diminui, a gente consegue ouvir aquilo que realmente importa, a nossa consciência, a nossa esperança, a nossa fé. Caminhar sem garantias não significa caminhar sem direção. Significa que cada passo que damos, mesmo que pequeno, acaba construindo uma jornada muito maior do que conseguimos enxergar agora. Nós vivemos num mundo poluído demais, com muitas interferências, ruídos e o silêncio. Eu sou uma pessoa que aprecio demais o silêncio. O silêncio é muito importante para você se encontrar. Porque você andar numa manada, como se fosse um gado, andar na manada é fácil. Porque tá todo mundo ali te empurrando e você vai, mesmo sem querer, você tá indo para um local que definitivamente não é o seu. Às vezes, quando você tá no silêncio, o horizonte parece distante, né? Quase que inalcançável. A meta parece pequena diante da imensidão que você vê no caminho. Ainda assim, mesmo em silêncio, mesmo caminhando devagar, isso é um movimento contínuo, aquilo que transforma a distância em chegada. Basta não parar. É a persistência, muitas vezes silenciosa, que transforma incerteza em aprendizado. E é a fé, não necessariamente fé religiosa. Quando eu falo de fé, muitas pessoas acreditam que está atribuído a um Deus, a uma religião. Não, fé é aquela força interior, aquela força que nos mantém em pé, firmes, mesmo quando o chão parece desabar. Fé é uma coisa, fé religiosa é outra coisa, tá? Não confunda as duas aí, porque é até perigoso você misturar as duas formas de enxergar fé. Fé é acreditar em Deus, no seu potencial, acreditar em si próprio, acreditar na sua força, acreditar na força de um amigo, na família. Isso é fé, mas a fé tem vários sentidos. Observe que as maiores transformações, elas não acontecem de uma só vez, nunca vão acontecer de uma só vez. Vão acontecendo devagar, de acordo com o nosso entendimento da vida. E para entender a vida, você tem que ter esse espaço de silêncio dentro de si. Porque se você só ficar ouvindo ruído o tempo todo, evidentemente que você não vai se focar. Um estudante, quando está para prestar o vestibular ali, ele precisa estar focado no estudo. Qualquer distração pode tirá-lo do caminho do objetivo. E é nesse sentido que quando eu falo, eu gosto muito de silêncio, justamente por isso, para organizar meus pensamentos. Todos nós precisamos de momentos de paz, de tranquilidade. E nós estamos hoje, especificamente, numa época de muito barulho. É barulho do carnaval, é o bloco aqui, a fantasia lá, é o que eu vou fazer, se eu vou pra praia, se eu não vou, se eu vou ficar em casa, se eu não vou. Isso é ruído que tira você do seu objetivo. Não sou contra o carnaval, muito pelo contrário, eu acho uma festa interessante, mas você não pode se deixar levar apenas pelo oba-oba do carnaval. Nós temos que ter momentos silenciosos dentro de nós, sem ruído, sem interferência externa. E talvez lá na frente, quando você se olha para dentro, você percebe que aquele silêncio que parecia tão grande é, na verdade, o espaço necessário para sua história ecoar. Eu enxergo o silêncio dessa maneira. Claro que respeito quem pensa diferente. Tem muitas pessoas que não conseguem viver sem falar uma coisa, não conseguem viver sem ouvir alguma coisa, não conseguem viver se não tiver cercado de pessoas, enfim. Tem mulheres que não conseguem viver sem um homem por perto, nem diria marido, é um homem, tem que ter um macho ali perto para ela se sentir segura. Tem homens que não conseguem viver sem uma mulher por perto, tem que ter uma fêmea ali perto para ele se sentir seguro. Eu estou dizendo do silêncio interno, independente se você estiver cercado por milhares de pessoas. Mas o silêncio interno, aquele que você pode se ouvir, é desse silêncio que eu falo. Continue firme, andando.
quem não desiste sempre vai encontrar o seu próprio caminho.